Convidamos agora o Dr. Reinaldo Rodrigues Pimentel. Ele que é pesquisador da Embrapa Agrosilvio Pastoril na área de nematologia de plantas. É engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Uberlândia, mestre em fitopatologia pela UFO e doutor em fitopatologia pela Universidade de Brasília. Desenvolve pesquisas voltadas ao manejo de fitonematóides com experiência em controle biológico, compostos bioativos e melhoramento de plantas. O pesquisador ministrará a palestra com o tema Tropicalização de metodologias de pesquisa. Seja muito bem-vindo, Dr. Reinaldo. Bom, pessoal, primeiramente um bom dia para vocês. É um prazer estar aqui com vocês, passando um pouco da informação, que eu acho que essa é a relevância maior em termos de pesquisa, né? Você, além de buscar a informação, você também está passando a informação para que outras pessoas, venham a ser favorecidas. Então, o tema hoje da minha apresentação é relacionado com a tropicalização de metodologias de pesquisa. O pointer? Então, o meu tema de discussão hoje é a respeito de tropicalização de metodologias de pesquisa associadas com a nematologia vegetal. Então, o que se busca, Se busca trabalhar com protocolos robustos para solos, cultivos e pressões bióticas do trópico. Então, muitas vezes, as metodologias elas estão associadas com metodologias que foram desenvolvidas lá atrás, em regiões temperadas. E a ideia nossa aqui é discutir um pouco a respeito do que pode ser feito para que a gente tenha essas metodologias adaptadas para as nossas condições, da nossa região, aqui do Estado brasileiro como um todo. Então, eu deixei aqui uma colocação, do campo à decisão. Então, envolve vários processos. A amostragem, a extração, a diagnose, os ensaios e a validação multiambiente. Então, são esses pontos que eu vou destacar aqui durante a minha apresentação. Bom, então, tropicalizar. Tropicalizar não é traduzir um protocolo. Então, muitas vezes, a gente associa a um protocolo específico a um protocolo específico para a gente ter a resposta com relação à população de nematóide e a tomada de decisão. Na verdade, não é um protocolo. Isso é um conjunto de estratégias que eu tenho que adaptar às minhas condições. Isso, quando eu falo as minhas condições, eu falo em termos regionais, em termos de país, em termos de temperatura, de ambiente como um todo. Então, é testar se o método ele continua respondendo à pergunta certa quando muda o ambiente. Então, muitas vezes a gente considera os protocolos, as metodologias, mas a gente deixa de considerar quais que são as condições reais e a situação atual dentro de um caso específico. Então, sem validação local, vou deixar essa reflexão para vocês. Sem validação local, o número de nematóides ele pode virar um artefato de coleta, extração e diagnóstico. Então, se eu não considero as condições locais, inclusive a tua questão do desenvolvimento de metodologias específicas, eu posso incorrer em erros de amostragem e, inclusive, chegar num resultado que não condiz com a realidade. Então, primeiro, se parte de uma pergunta. Qual decisão será apoiada, Então, eu começo a partir de uma pergunta. Posteriormente, eu vou analisar a questão de amostra, O campo que eu estou trabalhando, ele é homogêneo ou ele é heterogêneo? Para as condições tropicais, a temperatura é um fator que a gente tem sempre que considerar. Então, o clima nosso é quente, tem uma certa estacionalidade. Então, em alguns períodos, na palestra anterior, foi até falado a respeito disso. Qual que é a época de amostragem? Num período mais seco, a gente vai coletar a amostra, provavelmente a gente não vai encontrar, ou vai encontrar uma população baixíssima de nematóide.
Então, nas nossas condições tropicais, onde a estacionalidade ela acontece, a gente tem a separação bem definida de um período mais seco e um período mais chuvoso, isso pode fazer a diferença. Então, a recuperação, o método, eu tenho que considerar a recuperação, eu tenho que considerar a sensibilidade daquele teste, né, a questão da identificação e a diagnose de nematóides, e o custo. Então, hoje tem se falado muito na parte molecular, no desenvolvimento de técnicas moleculares. Então, a questão da sensibilidade, são técnicas sensíveis para a identificação de nematóides, desde que tenha, né, no caso, os primers específicos. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um custo elevado. Então, a questão do método é importante ser estabelecido, né, e ser bem trabalhado. Qual que é a condição que a gente tem hoje, né, o que a gente pode fazer para melhorar, inclusive, a diagnose dos nematóides? A questão da decisão. A recomendação agronômica ela tem que ser local. Então, muitas vezes, a gente quer criar padrões de decisão que são apoiados em números e em quantificação de nematóides, mas a gente esquece do todo, inclusive do material, da cultivar que está sendo trabalhada, das condições locais, e esquece que os princípios de controle eles não se baseiam apenas na erradicação, que a gente tem outros mecanismos, inclusive, que favorecem ou desfavorecem o nematóide no tempo. Então, são fatores que eles devem ser considerados quando eu falo em tropicalizar, né? Em tropicalizar as metodologias. Por que os trópicos exigem adaptação? Tem a questão do clima, que eu já falei anteriormente. Então, a temperatura alta, a chuva concentrada em determinados períodos. Então, não tem uma regularidade em termos de chuva, né, de umidade do solo, inclusive. Os ciclos curtos, né, vão aumentar a oscilação populacional, a própria temperatura vai acelerar o processo ali de multiplicação dos nematóides. Muitas vezes até eu escuto em alguns noticiários relatos associados à aceleração do ciclo. Então, o ciclo, por exemplo, de meloidógeno, de 28 a 30 dias. Daí, de repente, né, esse nematóide ele completa ali durante o ciclo 3, 4, né, ciclos, às vezes. Então, isso vai acelerar, por conta das condições que são favoráveis de umidade, temperatura em determinados momentos no ano, esses ciclos eles são abreviados e a população aumenta num ritmo mais acelerado. A questão de solo, a textura, né, ela pode interferir também na população de nematóide. Então, a textura, a argila, a matéria orgânica, a umidade, eles vão alterar a recuperação e a sobrevivência, inclusive, dos nematóides. Tem algumas coisas aqui que a gente não tem muito controle, tem outras coisas aqui, tem algumas questões que a gente tem mais controle. A biologia, então, muitas vezes, lá no triângulo doença, a gente, né, trabalha com o ambiente, com o patógeno e com a hospedeira. São os 3 vértices do triângulo doença. Dentro desse triângulo, eu tenho que considerar a biologia das espécies, né? No caso do nematóide, que é o patógeno. Então, complexos de espécies, hospedeiros, né? Também, que é um dos vértices do triângulo. O ano todo, e populações locais mudam a resposta. Muitas vezes, inclusive, poucas pessoas deixam de considerar, em termos de manejo, o que tem ali no período de entre-safra, ali na área, né? Vai falar assim, já produzi o que eu queria, eu vou deixar as plantas infestantes sem controle nenhum, porque não é um período produtivo. Mas, ao mesmo tempo, essas plantas elas podem, né, estar multiplicando e favorecendo esses nematóides ali no período de entre-safra. Então, aqui é um resultado prático. A mesma espécie pode exigir método, época e matriz amostral diferentes em cada sistema. Então, os sistemas eles são diferentes. Às vezes você está trabalhando com sistema rotacionado, às vezes você está trabalhando com sucessão. Então, o que você tem adicionado ali no seu manejo que tem favorecido ou desfavorecido a população de nematóides no tempo? Então, em termos de tropicalização, quando eu trabalho com as metodologias, eu trabalho com 3 camadas de tropicalização.
A pergunta ela deixa de ser qual que é o método que funciona, e ela passa a ser funciona para qual solo, qual a espécie e qual decisão. Então, eu tenho que fazer uma equivalência analítica. Então, a recuperação, praticidade e limite de detecção são aceitáveis, né? Então, muitas vezes a gente deixa de considerar isso, né? Em termos práticos, a gente considera o limiar de dano econômico, mas a gente acaba esquecendo, né, que outros fatores, né, inclusive as condições do meio, são importantes na tomada de decisão. A relevância biológica, então, a captura da espécie, o estádio e a matriz que explicam o dano, né? Então, é importante eu saber qual que é a relevância biológica disso, né? Às vezes eu diagnostico faço a diagnose, faço a amostragem, mando para o laboratório e é detectado um fitonematóide X. Esse fitonematóide X, né, sem dar nome, ele muitas vezes ele não é importante em termos de manejo para a cultura e para o sistema que eu estou trabalhando. Então, eu tenho que levar em consideração, né, a relevância biológica desse resultado. A decisão agronômica, o resultado muda a recomendação, o risco ou o manejo, então eu tenho que considerar isso. A todo momento eu estou fazendo uma decisão. Olha, eu tenho vamos dizer que eu tenho amiloidose na minha área. Ou, em outros momentos eu tenho pratilencos. A partir do momento que eu faço essa diagnose, eu tenho a possibilidade, inclusive, de mudar a minha estratégia, né, de decidir por um lado diferente, visando a redução populacional daquele nematóide. E daí eu tenho que saber qual a cultura, qual o sistema que eu estou trabalhando e qual o formato, né, que eu devo adotar com relação visando, né, a redução populacional do nematóide. Então, aqui um mapa, né, um mapa da metodologia, do campo à decisão. Então, falando aqui para vocês um pouco do passo a passo. Onde que começa a questão da padronização e de levar em consideração as metodologias mais apropriadas, considerando as regiões tropicais? Começa no campo. Então, se eu tenho uma boa amostragem no campo... Tá, tranquilo. Se eu tenho uma boa amostragem no campo, se eu tenho reconhecimento de reboleiras, eu tenho um profissional habilitado que vai me demonstrar onde está o problema, né, eu tenho como inferir, né, o que eu vou fazer com esse resultado. Muitas vezes se chega lá no campo e a amostragem é inadequada, o procedimento é inadequado. Vou até relatar um caso que eu vi na época minha de graduação. Eu acompanhando um consultor, ele viu alguma sintomatologia de meloidógeno em soja, ele arrancou a planta, uma planta aleatória ali no meio da reboleira e mandou para o laboratório. Daí chegou na minha orientadora na época, que era responsável pelo laboratório, ela não realizou a avaliação. Mas por quê? Porque a amostragem ela envolve o quê? Amostras compostas. Então, ela tem que ser representativa daquela área e daquela condição. E, muitas vezes, isso deixa de ser considerado. Então, a questão da decisão começa lá no campo. A amostragem, né, ela deve ser bem feita. A extração deve levar em consideração as características e as peculiaridades das espécies de nematóides, né, que são mais relevantes. A diagnose ela tem que considerar, né, além da morfometria, a parte molecular e as técnicas, né, as técnicas que auxiliem e corroborem para que eu tenha, né, uma diagnose correta. Os ensaios, né, a questão de ensaios, eu acho que é importante, inclusive, né, que sejam estabelecidos protocolos específicos para cada material. Às vezes você vai trabalhar com soja e você quer seguir aquele protocolo para se chegar num resultado, às vezes fator de reprodução, algum outro fator que é determinante em termos de resultado. Você trabalha para a soja, a metodologia ela é mais apropriada ou foi adaptada, né, a partir de uma outra cultura, a partir de uma outra condição, né, que não é a nossa.
Então, tudo isso é importante para se chegar no final, né, na melhor decisão, inclusive de manejo, né, local e apropriado para onde se está fazendo essa análise, esse estudo. Então, quanto ao método ideal ele muda conforme o produto esperado. Então, a gente que é da área de nematologia, a gente sabe que o monitoramento, né, ele depende, né, que a população de nematóide ela depende do que eu quero, né? Se eu quero fazer um diagnóstico, eu tenho que considerar as espécies e a densidade populacional. Então, vou pegar a amostra composta de raiz e solo. Mas, de repente, às vezes, o meu intuito não é fazer a diagnose, é fazer um monitoramento. Daí, o monitoramento, eu considero as amostragens no tempo, né, considerando, inclusive, a estacionalidade da região onde eu estou trabalhando. Então, os mesmos pontos, isso é importante levar em consideração, é a mesma época. Se eu quero validar resistência de materiais, as metodologias associadas com isso, elas têm que considerar parâmetros que são universais. Aqui no caso, né, na nematologia, a gente sabe que tem aqui o fator de reprodução, o índice de galhas, o índice de massa de ovos, né? O inóculo ele tem que ser local e os controles, né, eles têm que ser levados em consideração. Então, muitas vezes, você vai fazer uma análise, uma metodologia, você quer um resultado a respeito de resistência de materiais, e você usa um isolado que veio de um outro estado, de uma outra região. E isso é problemático, porque aquele nematóide, da mesma forma que a planta, ele também pode não ser o mais adequado para a validação daquele resultado que você quer ter. A questão de manejo, né? Quando você visa uma metodologia, manejo de áreas. Então, você visa o quê? Como resultado, a redução de dano. E o que você tem que considerar? Um campo multiambiente. E isso te ajuda na decisão do sistema como um todo. Muitas vezes você não vai trabalhar só com soja, vai trabalhar com soja, milho, né, e outras culturas. E você pode adequar isso de acordo, né, com os níveis populacionais que vêm a partir de uma análise laboratorial. A ecologia, né, vamos dizer, os trabalhos também associados com a ecologia, que tem nematóides benéficos, poucas pessoas, né, falam nisso, mas a gente tem, além dos fitonematóides, os nematóides que são benéficos e indicadores, inclusive, de qualidade de solo. Então, quando eu trabalho com ecologia de nematóides, eu tenho que considerar a comunidade como um todo. E, né, eu tenho que criar os bancos de dados e, no caso, né, além de bancos de dados, eu tenho que ter, né, metodologias que sejam capazes de diagnosticar, de certa forma, tudo aquilo que tem no solo. Então, isso aí já são as técnicas moleculares, né, contribuindo para que esse processo aconteça. Então, quanto à questão da amostragem, falando da questão da amostragem, onde que o erro nasce? Ele nasce no campo. Porque, às vezes, se a amostragem ela é inadequada, como bem dito, né, nas apresentações anteriores, se a amostragem é inadequada, o meu resultado ele vai ter vários ruídos. Então, quando eu falo em tropicalizar a amostragem, né, o que seria tropicalizar a amostragem? Levar em consideração as condições que a gente tem aqui e separar, né, a glebas por histórico, por solo, por cultivar, por manejo, ou seja, a gente começa a ver o todo e não as particularidades. Um resultado que apareça, por exemplo, que tem meloidógene incógnita numa área, ele pode não dizer muita coisa. Então, às vezes, o produtor fica muito preocupado. Tem meloidógene na minha área, tem helicotilencos, né? Mas ele tem que considerar o todo, então, inclusive, né, caso seja necessário, interferir de uma forma que seja positiva em termos de manejo. Então, a coleta de solo, né, da rizosfera e raízes, né, quando é necessário. Em anuais, né, priorizar a fase de florescimento. Isso aqui é um pouco controverso, a questão da fase de florescimento. Né? Isso é variável de cada cultura. Às vezes, algumas culturas têm um ciclo mais curto, outras têm um ciclo mais longo. Mas o interessante é pegar um time em que
aquela cultura, em que o nematóide ele tenha desenvolvido, né, pelo menos 2 a 3 ciclos. Quanto à questão de transporte e preservação, então, isso aqui também é interessante em termos de estabelecimento de metodologias que sejam adequadas, né, para a nossa região. Por mais que isso aqui já seja padrão, muita gente ainda faz errado. Então, o transporte e a preservação tem que manter a amostra viva e íntegra. Então, tem que fazer a identificação, correta. Eu já vi muito produtor no campo colocar um papel, uma anotação em papel dentro do saco, identificando a amostra. A umidade vai lá e derrete o papel, você não sabe a identificação. A questão de proteger, né, as amostras sempre em sacos plásticos, é importante também. A questão do resfriamento, né? Eu não vou coletar a amostra, colocar ela dentro de um carro, né, e deixar o dia inteiro dentro de um carro com uma temperatura mais alta. Então, tudo isso é importante, inclusive, né, em termos de protocolos, né, que sejam estabelecidos e adaptados, né, para a nossa condição. Então, quanto à extração, o método depende da biologia do alvo. Então o que se recomenda quando eu falo de levar em consideração as condições que a gente tem aqui nos trópicos, né? As metodologias elas têm uma certa padronização, mas elas permitem os ajustes de acordo com a sua necessidade. Se você vai fazer a extração, por exemplo, de um nematóide de galhas, ou você vai fazer um método de extração que está baseado, por exemplo, para a detecção de pretilencos, você pode considerar, né, a biologia daquele organismo e algumas características que vão, né, que vão permitir ajustes metodológicos. Então, o meloidógeno tem as massas de ovos, eu tenho, por exemplo, eu tenho que colocar o hipoclorito. É uma metodologia que já é padronizada. Pratilencos seria necessário, né? Então, a questão do tamanho do nematóide, tudo isso, né, ajuda no estabelecimento de um protocolo, isso aqui já mais laboratorial, que ajuda, né, a gente a ter uma ideia precisa daquilo que pode ser feito para detecção e identificação correta de nematóides. A diagnose integrada, algo que é muito importante também para a gente. Quando eu falo em tropicalizar as metodologias, eu tenho que levar em consideração o que eu tenho de nematóides. Muitas vezes não se sabe, tem muita coisa hoje que não se sabe o que é. As pessoas, né, mesmo os especialistas, às vezes eles têm dificuldade na parte taxonômica de alguns nematóides. Então, quando eu faço a diagnose integrada, eu começo a diminuir essas falhas. Eu começo a trabalhar além da morfologia dos nematóides, para me ajudar na identificação, eu começo a trabalhar com parâmetros de DNA, né? Então, isso é uma evolução muito grande em termos das tecnologias associadas com a parte molecular, da identificação e detecção de nematóides, inclusive a partir de amostras de solo que estejam, né, com várias populações de fitonematóides. Então, a morfologia, as análises associadas com o DNA, o cruzamento de dados, né, os cruzamentos de informações, então os bancos de dados, tudo isso vai contribuir com uma diagnose robusta, que é importante para a gente adequar, inclusive, a decisão, né, isso em nível de campo, a partir do resultado que a gente adquire em termos de diagnose na parte laboratorial. Então, ensaios controlados, né? Então, quando eu quero considerar a questão das condições, né, interferindo em termos de metodologia, eu também, né, posso trabalhar com ensaios controlados, inclusive para gerar dados, né, mais robustos, por exemplo, associados com a resistência de materiais genéticos, né, de cultivares a nematóides.
Então, os ensaios controlados, eles reproduzem, né, o trópico sem perder o controle. Eles reproduzem as condições, né, locais sem perder o controle. A qualidade do ensaio depende de 4 padronizações. Então, isso é importante a gente levar em consideração. Por isso que, às vezes, é muito complexo quando você está avaliando um produto, a eficácia de um determinado produto, você manda para um laboratório que é fora da sua região, porque as condições lá são diferentes, os inóculos são diferentes, né? Então, isso acaba dando um ruído em termos de assertividade, né, de diagnose. Então, eu tenho que considerar o inóculo. É interessante eu considerar qual que é o inóculo. Esse inóculo é da região que você quer o resultado? A outra questão, a planta, né? A planta, qual que é a cultivar, qual que é a idade, né? A gente tem até as hospedeiras diferenciadoras que ajudam, inclusive, a diferenciar, né? A diferenciar quais que são as raças de um determinado nematóide. Então, a hospedeira, a planta que eu estou usando, né? A cultivar. Outro ponto, né? O ambiente, qual que é a temperatura, a umidade, a luz, né? Ali no solo, né, se é uma área irrigada ou não, tudo isso interfere. Então, muitas vezes, você pega um material que você quer validar um resultado aqui para a nossa região. Isso acontece mesmo, né, por mais que seja clima tropical, mas vamos lá para a área do sul, onde é um subtropical, né? Às vezes você quer validar algum material em termos de resistência para nematóide e você manda para o pessoal do sul avaliar. As condições de clima, né, a questão de umidade e todas as questões climáticas são diferentes. Então, fica difícil de você pegar e fazer essa validação dos seus resultados. Ou, pelo menos, você tem algum ruído, né? Então, a fenotipagem, quando eu faço a fenotipagem de materiais, eu tenho que considerar também três fatores. Resistência, tolerância e hospedalidade, eles não são sinônimos. Muitas vezes você escuta, né, as pessoas falarem resistência e outra hora fala tolerância. Então, o material tolerante ele é capaz de suportar, né, em termos de produtividade, não tem tanta interferência. Em termos produtivos, não vai reduzir tanto a produtividade. O material resistente, né, ele vai multiplicar pouco o nematóide, mas tem um impacto em termos produtivos, inclusive, ali para a planta. Tem uma demanda energética ali, né, desse processo de resistência. E o material suscetível, né, quando eu trabalho com a questão da suscetibilidade, ele vai multiplicar bem o nematóide, e além de multiplicar, vai ter um impacto bem maior em termos produtivos até, né? A questão da hospedabilidade. A hospedabilidade também é um parâmetro que está associado com o potencial daquela planta hospedar ou não nematóide. Muitas vezes, quando a gente fala o material é um mau hospedeiro, as pessoas confundem com imunidade, que seria a não capacidade daquele material de multiplicar. Então, são pontos aqui de destaque, né, que devem ser dados. Porque quando eu realizo os experimentos, eu posso considerar, né, e geralmente se considera isso aqui, ó, a quantidade de galhos, no caso de meloidógeno, né, quantidade de massa de ovos, a quantidade de nematóides por grama de raiz, o fator de reprodução, que isso aqui também é padrão, inclusive para identificar materiais que são resistentes, né, que vão ter um desempenho melhor, né, mesmo com a presença do nematóide, né, mas ele vai, de certa forma, interferir também, ele não vai reproduzir bem, o nematóide não vai conseguir afetar ele de certa forma, né. No caso de um material tolerante, ele multiplica bem, inclusive, mas também mantém os níveis de produtividade bons. Então, usar múltiplos descritores para evitar decisões com base em um único índice. Eu acho que isso é importante também. Quando você considera um único índice, você pode incorrer num erro, né, associado à questão de manejo. Se você tem uma informação, se você tem várias, né, prefira sempre, né, o manejo considerando vários fatores ao mesmo tempo. Então, a validação multiambiente e a espacialidade, isso é importante também.
A partir do momento que eu faço esses experimentos em vários locais, eu consigo também validar em vários locais aquele resultado. Então, antes de instalar, então aqui, ó, sem mapear a infestação, o experimento ele pode medir o ruído. Então, antes de instalar, né, eu tenho que considerar a densidade inicial, a textura, o histórico da área, o georreferenciamento da área. Durante o ciclo, amostras temporais e clima local devem ser considerados. E na colheita, a questão de produtividade, raiz, população final e dano. Então, aqui, falando aqui para vocês algo que é importante, né? Transformar os dados, né? Transformar os dados em uma decisão. Eu acho isso importante em termos de manejo. Então, os resultados associados aqui com a contagem, com a padronização, o modelo, né, que é adotado para interpretar esses resultados, e a decisão, né, ela vai partir disso. Então, aqui as tecnologias, né, elas são importantes também porque elas vêm contribuindo para que a decisão, né, seja baseada para que a decisão ela seja baseada em fatos concretos, né? Aqui só mais um slide, vou falar desse slide e vou finalizar, que o tempo, inclusive, já está esgotado. O manejo integrado, né, ele é interessante e importante em termos de manejo de nematóides para a gente, porque a metodologia ela só é boa, né, se ela melhora a decisão. Então, a decisão, em termos práticos, ela parte da questão da sanidade, da cultivar, a rotação, a cobertura vegetal que é utilizada ali, o uso ou não, né, de bioinsumos e de químicos no auxílio ao controle. Então, deixar essa reflexão aqui para vocês. O mais interessante, né, em termos de manejo de nematóides, hoje eu vejo não como um método de controle em especial, mas um manejo integrado, considerando todas as vertentes e todos os pontos-chave dentro do manejo, né? E que acaba interferindo tanto na assertividade ou não em termos de resultados práticos. E é isso, agradeço a atenção aí de vocês.